Olá, estamos no ar com mais uma edição do Mais Sul Entrevista para falar de um assunto importante, um assunto que mexe com a realidade e principalmente mais do que isso, com a saúde de cada um de nós, moradores aqui da região sul e também extremo sul de Santa Catarina. Estou falando da saúde e dos hospitais filantrópicos. Os hospitais que, em sua grande maioria, em grande parte dos municípios aqui da região sul e também Brasil afora, são os filantrópicos a única alternativa, o único hospital disponível para toda a população, pelo menos em termos de SUS, de Sistema Único de Saúde. Esses hospitais têm dificuldades, assim como vários hospitais pelo Brasil, mas também prestam um serviço muito importante de grande relevância para todas as comunidades em que estão inseridos. Por isso, a minha convidada aqui do Mais Sul Entrevista de hoje é a diretora administrativa do Hospital São Judas Tadeu de Meleiro e também membro e coordenadora regional sul da FEOSC, que é a Federação dos Hospitais e Santas Casas de Santa Catarina. Suzana Perucchi, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Carlos Felipe, tudo certo? Suzana, para falar mais para quem não sabe exatamente, muitas pessoas com certeza já frequentaram, já utilizaram os serviços dos hospitais filantrópicos, mas como é que define, o que, que é definido por um hospital filantrópico, para a gente começar? Então, Carlos, é Carlos Felipe, né? Os hospitais filantrópicos hoje são hospitais mantidos por associações, por instituições religiosas, né? São hospitais que eles não visam lucro, e eles são responsáveis por atendimento de 77%, tá? Vou falar valores aproximados, né? Do atendimento à população que utiliza o serviço SUS. Na nossa região aqui no sul, por exemplo, eu vou falar bem do extremo sul de Santa Catarina, que é onde o Hospital São Judas Tadeu está inserido. Nós somos em 8 hospitais. Desses hospitais, um é do Estado e os outros são hospitais filantrópicos. Então, aqui no extremo sul catarinense, a existência dos hospitais filantrópicos ele é de extrema importância, assim, né? O hospital onde eu administro, 69% do atendimento ele é SUS, é destinado aos usuários do SUS, né? Ele tem, sim, o atendimento particular, né? Porque precisa disso também para sobreviver, mas 69% do São Judas Tadeu, ele é destinado ao SUS. Eu tenho hospitais vizinho aqui que é filantrópico e 90% do atendimento é SUS. Então, os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, né, ela é de suma importância para o Estado, não só para o Estado, mas para o Brasil, né? Porque, como eu te falei, 77% da população que utiliza o SUS, ela é atendida por hospitais filantrópicos, né? Então, o hospital filantrópico, ele não tem um dono, ele não gera um lucro, né? Todo o lucro dele é investido na própria instituição. Não tem alguém que recebe um dinheiro, né, um prolabore, que recebe uma distribuição de lucros. Não, o Hospital Filantrópico ele é uma entidade privada, apesar de ser privada, né, mas um dos objetivos dele é que todo o recurso que ele, todo o lucro que ele tem, ele invista no próprio estabelecimento, né. E para mesmo aqueles casos, né, Suzana, em que as pessoas muitas vezes acabam procurando e tendo condições de pagar por um tratamento particular nos hospitais filantrópicos, mas quando a situação é mais grave, quando exige intervenções mais complexas e de um valor, de um custo muito maior também, essas pessoas, mesmo aquelas que acabavam pagando particular, também são atendidas pelo SUS nos hospitais filantrópicos. Exatamente, assim, né, como é uma lei, né, a saúde é direito de todos e dever do Estado. As pessoas sabem, elas têm esse direito, né? É um direito do cidadão ser atendido pelo SUS, né? Então, sempre que alguém procura o hospital, no primeiro momento, mesmo quem tem condições financeiras, né? Procura pelo SUS, porque a saúde, ela é cara, né? Os insumos da saúde são caros, né? A gente está sofrendo um aumento muito significativo no preço dos materiais, dos medicamentos, e a nossa tabela SUS ela não está sendo atualizada, né? O estado de Santa Catarina ainda é um dos estados que, pelo que a gente conhece, assim, que mais tem ajudado, mais tem buscado recursos para ajudar os hospitais filantrópicos, mas assim, ó, o déficit agora mesmo com a aprovação dessa PL, né, do piso da enfermagem, deixando bem claro assim que os hospitais não são contra, tá? A gente sempre foi a favor,
Mas o que a gente está buscando, o que a gente está pleiteando é que o próprio Ministério, o próprio Estado nos ajude a custear esse custo maior que vamos ter, né? A tabela, ela está há mais de 20 anos sem reajuste, e agora recebemos mais essa notícia desse impacto, né, que é a aprovação desse piso. Eu sei que um grupo de trabalhadores que merecem essa valorização, são de suma importância para os hospitais, mas precisamos ter o pé no chão, né? Para pagar tudo isso, para custear tudo isso, precisamos de recursos, né? O Estado de Santa Catarina, ele publicou agora, já está firmando convênio com os hospitais, né? A maioria já tem convênio assinado, que é a política hospitalar catarinense. Isso veio para nos ajudar, para custear uma parte, mas para ajudar no serviço, naquela parte que já estávamos em déficit na prestação de serviço, né, com o preço de material e medicamento aumentando gradativamente. Mas ela não vai ser suficiente para custear esse piso, né, o aumento desse piso da enfermagem. Então, a gente precisa de ajuda, a gente precisa que levem a sério a PEC 11/2022, que está, né, já tramitando na Câmara dos Deputados, está nos senadores também. Como houve uma união, né, uma força para aprovar a PL da enfermagem, da mesma forma, nós, hospitais filantrópicos, estamos implorando, né, pedindo ajuda, pedindo socorro para que essa PEC também seja aprovada, porque essa PEC ela vai viabilizar recursos para os hospitais filantrópicos, né? E não é recurso, talvez esteja falando um pouco demais, né, o Carlos Felipe, mas não é recurso momentâneo. O piso salarial, a partir do momento que tu deu esse piso para o pessoal da enfermagem, ele é para sempre, né? Ele é vitalício. Então, o recurso, também precisamos de fontes de recursos vitalícias, né? Para que a gente consiga manter os nossos hospitais abertos. Imagina, somos responsáveis por 77% do atendimento. Imagina se as portas desses hospitais forem fechadas. Como que vai ficar a saúde, né? Quem tem recurso vai... eu vou fechar o SUS, vou continuar só com o particular, pequenininho, lá só atendendo o particular. Beleza, vou atender uma população que tem condições, mas aquela população que precisa de um recurso, né? Como que vai ficar? Que não tem condições de fazer o pagamento de um médico particular, de uma internação ou de uma cirurgia particular. Como que é a relação, né? E é uma grande população, porque são 77% dos atendimentos, né? Até para explicar, ainda falando dessa questão de valores, né, Suzana, muitas pessoas que não acompanham, não sabem, até um dado que me chamou muita atenção, quando conversei algum tempo atrás com o Júlio De Luca, que é administrador do Hospital São Donato de Içara, ele me falava, quando ainda da inauguração da UTI aqui do São Donato, que um leito, uma cama da UTI custava 27 mil reais na época. É algo que, para quem não é da saúde, é um valor muito absurdo. Imagina você multiplicar isso por 10, pegar outros equipamentos, todo esse aparato técnico e tecnológico de grande importância, tudo muito caro, né? E cada vez os valores aumentando junto com os medicamentos e outros insumos que são utilizados diariamente. Isso por exemplo, né, no meu hospital nós não temos leitos de UTI, certo? Mas uma internação SUS, hoje tabela SUS, ela paga em média R$ 500 para o paciente ficar internado de 3 a 5 dias, né? Claro que tem os casos que o paciente fica mais, e nós não recebemos por isso, né? Então, eu recebo uma média, vou trabalhar uma média, porque dependendo do diagnóstico, é um valor que o Estado, o SUS nos paga, né? Mas eu vou falar de uma média de R$ 500. R$ 500 eu pago material, medicamento, rouparia, alimentação, porque a alimentação do acompanhante também, o médico eu consigo pagar, mas o resto que eu tenho envolvido, né? O pessoal de enfermagem, energia, como você mesmo falou, né? O custo de um equipamento, a própria estrutura física, né? Tudo vai se desvalorizando, vai ficando precário e a gente precisa estar sempre investindo, assim. Então, o que acontece, os hospitais conseguem sobreviver porque hoje um deputado me dá uma emenda parlamentar, amanhã outro dá outra. A gente está cansado de ficar mendigando por emendas parlamentares, por ajuda de custo, né?
Isso deveria ser para... Quando eu recebo uma emenda parlamentar, deveria para mim abrir um serviço novo, buscar equipamentos novos, não para suprir um déficit que o meu hospital tem, não para fazer pagamento de médico, pagamento de folha de pagamento. Isso são custos fixos, isso o hospital já deveria ter uma fonte de recurso fixa, né? Então, a gente chega nessas épocas de eleições, épocas, né, de liberação de emendas parlamentares, os hospitais começam a passar o pires, a gente brinca, né, dessa forma, que é recolhendo um pouquinho de dinheiro de cada deputado. Isso chega a ser humilhante para nós, né? É uma corrida contra o tempo, assim. Quem chega primeiro ganha mais, e aí acaba criando uma rivalidade entre os próprios hospitais, porque a gente precisa correr atrás desse recurso, dessas emendas. Então, quem tem um pouquinho de vínculo político a mais recebe um pouquinho a mais, quem tem... E é triste isso, né? O que a gente precisa é uma fonte de recurso fixa para custear as nossas despesas, né? E deixar as emendas parlamentares para a gente investir, comprar equipamento novo, abrir serviço novo, e como eu falei, não custear um custo mensal que está acumulando nos nossos hospitais, né? Até em relação a esse custo mensal e esses recursos que acabam sendo recebidos de emendas parlamentares ou através de outras formas de repasse do governo municipal, que seja estadual ou federal, é importante deixar claro também que quando vem um recurso que muitas pessoas veem, mas o hospital está fazendo uma nova aula, comprou um equipamento de 2, 3 milhões de reais e não tem dinheiro para pagar os custos fixos. Cada recurso é destinado para aquele fim e não pode ser ter um desvio de finalidade, não é mesmo? Exatamente. Quando o hospital recebe uma emenda parlamentar, para deixar bem claro, né? Recebeu uma emenda parlamentar, ela já vem destinada à compra de um equipamento, ou à reforma de uma ala, ou à abertura de um novo serviço. Existe sim algumas emendas que chegam ao hospital, que elas também são destinadas, mas são destinadas ao custeio, que aí a gente pode usar para pagamento de médicos, contas fixas como água, energia, mas esse é um volume bem menor, assim, né? O que frequentemente os hospitais recebem são emendas parlamentares para investimento, ou seja, para a compra de um novo equipamento, para uma reforma. Então, isso não custeia, né, os nossos custos. A população precisa entender que 80% das emendas parlamentares, ela vem para melhorar o nosso parque industrial, digamos assim, né, para melhorar os nossos equipamentos, porque a depreciação dele é muito grande, assim, né? Tu compra um equipamento, nossa, top de linha. 3 anos depois, ele já está todo depreciado, né? Ele já não tem mais uma eficácia tão boa. E aí a gente precisa estar sempre renovando. Falamos de vida, precisamos de muita segurança, né? No diagnóstico, o médico precisa ter uma segurança no exame que ele está recebendo, né, no monitor que está monitorando o paciente. Então, os equipamentos têm que... A gente está sempre numa constância, assim, sempre fazendo trocas, sempre renovando. Então, é graças a essas emendas parlamentares que os hospitais conseguem, né, renovar o seu parque, né? E além dessas emendas, tem outra situação que é a participação da comunidade, né, Suzana? Principalmente os hospitais de menor porte fazem rifas, fazem jantares, os que conseguem também fazer bazares com produtos da Receita Federal, são também fontes importantes com a participação da comunidade para esses recursos. E isso, eu gostaria muito aqui de destacar o Hospital São Judas Tadeu, né, que é o hospital que eu administro. A gente tem nele uma associação de moradores, assim, que ajuda a manter o pronto-socorro aberto. Hoje o SUS repassa para o Hospital São Judas Tadeu R$ 3.200 para a gente manter o pronto-socorro aberto, onde o nosso custo para manter um pronto-socorro 24 horas aberto, ele está em torno de R$ 240 mil. Então, quem que custeia esse pronto atendimento? É convênio com prefeituras, né? Mas no meu hospital, a principal fonte de renda é a mensalidade, a doação espontânea de 4.718 famílias que depositam um valor mensal todos os meses na conta do hospital. É graças a essa associação que conseguimos manter o hospital aberto. Como o déficit, né, do pronto-socorro ele é muito grande, assim. E é graças a essa ajuda, né, que a gente consegue manter ele aberto. Claro que
já faz alguns meses, anos, posso dizer assim, que a gente não tem feito mais rifa, né? Mas já fizemos rifa, já fizemos feijoada, já fizemos pedágio, os bazar da Receita Federal, que nos ajudam muito, como você mesmo citou. Esse ano é um ano que não iremos receber, por ser um ano eleitoral, né? Um ano que a gente tem que cuidar dos eventos que são realizados, mas a maioria, tá? 99% das instituições, elas passam o PIX, sobrevivem de eventos, né, de pedágio, ajuda da comunidade, ajuda dos colaboradores, né, que estão sempre dispostos a ajudar vamos fazer um pedágio, que tem a participação dos teus colaboradores, vai vender uma rifa, fazer uma rifa, eles te ajudam a vender a rifa, então acaba tendo uma união para manter as portas do hospital abertas, tanto da comunidade como dos próprios colaboradores, né? Ainda sobre a situação, seja no Hospital São Judas Tadeu, mas em toda a rede filantrópica do Sul e Extremo Sul, toda a comunidade participa e está sempre engajada, justamente porque conhece e utiliza os serviços e sabe da importância deles. Isso, porque, por exemplo, Meleiro, falo do município de Meleiro, né? O único hospital que eles têm é o São Judas Tadeu. A partir disso, eles precisam procurar outros municípios, né? Um município pequeno, então a população ela entende, né? Ela sabe da necessidade de ter um hospital aberto 24 horas dentro do seu município, né? Por isso que é espontâneo essa doação, né? Até tivemos a assembleia no início da semana e cada comunidade ela possui um representante, né? E como é importante a vida do Hospital São Judas Tadeu para essas pessoas, para essas comunidades, né? Há 20 anos atrás, o hospital teve as portas fechadas. E foi graças à comunidade, graças à formação dessa associação, que o hospital conseguiu manter as suas portas abertas. E hoje, né, ela é posso dizer que uma referência no extremo sul aqui de Santa Catarina nos atendimentos. Somos parceiros do Estado também na realização das cirurgias eletivas. É muito importante, né, para a população. Atendemos o município vizinho, que é Forquilinha, que não tem um hospital. Boa parte da população do município de Forquilinha também procura o Hospital São Judas Tadeu, seja no atendimento particular, seja no atendimento SUS. Então, mostra quanto importante né, a vida desse hospital para a nossa região. E a importância do hospital também é mesmo para as pessoas que não moram nem em Meleiro, nem em Forquilinha, no caso do São Judas Tadeu, mas a gente pode estender essa colocação para todos, porque, como você disse, as eletivas, muitas vezes alguém mora em Criciúma ou mora em Araranguá e acaba tendo a sua cirurgia autorizada, mas vai ser operado em Meleiro ou em Içara, depende, isso não significa que o caso vai justamente para Criciúma ou para o município de residência da pessoa, né? Isso mesmo. Temos atendido, nós somos referência, né, nas cirurgias eletivas em ortopedia, realizamos uma média de 80 cirurgias mês na parte de ortopedia, né, SUS, somos parceiro no estado nessa parte, e a gente tem recebido pacientes de toda a MESC, toda a ANREC e a Murel, né? A partir do momento que zeramos a fila dessas 3 regiões, começamos a receber pacientes de outras regiões, da região serrana, da parte, né, da Grande Florianópolis. O nosso contrato ele é com o Estado, então a gente atende toda a população do Estado de Santa Catarina. Claro que a regulação, né, o CISREG, ela viabiliza um conforto para o paciente. Se eu tenho um hospital lá na tua região que executa o serviço, vou mandar para aquele hospital, porque é mais fácil para o usuário, né, que seja mais próximo da sua casa. Mas a partir do momento que não tem o prestador de serviço, a regulação busca prestadores do estado todo. Então, a gente já recebeu vários pacientes de Criciúma, muito. A nossa última agenda, último mês mesmo, foi realizando cirurgias somente do município de Criciúma, né, que tinha uma fila de ortopedia de anos, assim, e a gente trabalhou realizando cirurgias do município de Criciúma. Então, um hospital que está lá no extremo sul catarinense, lá na região da MESC,
ele não atende somente pacientes da UMESC, né? Ele atende pacientes de todo o estado. Claro que existe, como eu expliquei, essa questão da regulação, procurar mandar o paciente mais próximo da sua casa. Mas existe sim, atendemos muitos pacientes. Região da Murel, muitos mesmo. Assim. Não só o Hospital de Meleiro, tá? Se você pegar o Hospital de Praia Grande, que é referência na parte de obstetrícia, ginecologia, eles atendem pacientes também lá da Murel, lá da Grande Florianópolis, que vão lá no extremo sul, lá na divisa com o Rio Grande do Sul, realizar a sua cirurgia, né? E sobre ainda a importância do pronto-socorro, porque muitas vezes, mesmo como você disse, assim como o São Judas Tadeu, vários outros hospitais de todas as regiões e Brasil afora não têm uma UTI, mas acabam também sendo a primeira porta de entrada, o primeiro atendimento de casos que depois vão precisar de uma UTI, de casos muito graves, por exemplo, alguém infartando ou com um AVC, um acidente muito grave, que acaba tendo o primeiro atendimento justamente nos hospitais filantrópicos, né, nos prontos-socorros. Exatamente. Por exemplo, o Corpo de Bombeiro, eles recolhem o paciente, a destinação deles, a orientação deles é o primeiro hospital, o hospital mais próximo. Pegaram um paciente num acidente entre Meleiro e Forquilinha. O hospital mais próximo é o Hospital de Meleiro. Então, o Corpo de Bombeiro automaticamente vai levar para o Hospital de Meleiro. O Hospital de Meleiro ele precisa estabilizar o paciente para depois transferir para um outro hospital. Então, já chegamos a ficar um dia com o paciente numa semi-UTI que temos dentro do hospital, até que saia uma vaga, né, para esse paciente num hospital com uma UTI. Então, a nossa função é estabilizar o paciente, dar condições para que, a partir daquele momento, ele possa ser transferido para um outro hospital. A gente fala que não temos UTI, mas na época da pandemia do Covid-19, ficamos até 7 dias com o paciente entubado nas nossas instituições. O Hospital São Judas Tadeu ficou 7 dias com uma paciente entubada, e porque não tínhamos vaga em UTI, mas a gente tem todo um suporte para deixar o paciente entubado, o paciente como se estivesse em uma UTI. Né? Então, isso é muito seguro para a região, para a população, né? Ela sabe que pode contar com o hospital. Depois, claro, quando vai saindo a vaga, a gente vai transferindo o paciente. Mas chegamos, sim, na pandemia, ficar 7 dias com o paciente entubado. A conta desse paciente, eu acho que vale a pena destacar para a população entender, porque o hospital recebeu muito recurso na época do Covid, o governo disponibilizou muito dinheiro para o Covid, escutamos muito disso, que nos chateava, né? Mas o custo dessa paciente somente com oxigênio, material e medicamento, tá? Esquece a alimentação que era, né, via sonda, esquece equipe de enfermagem, esquece toda uma estrutura que o hospital tem, né? Estou falando somente de oxigênio, material e medicamento. O custo dessa paciente foi de R$ 7.800, material e medicamento. E quanto que a gente recebeu? R$ 1.500. Né? Olha o déficit que o hospital teve para manter essa paciente. O médico, né? Médico 24 horas, porque precisava de ser monitorado 24 horas, equipe de enfermagem 24 horas em cima dessa paciente, fisioterapeuta, psicóloga para a família, porque a família estava muito, né, a família começou a ficar muito abalada, desesperada, digamos assim, porque não saía vaga de UTI. Então, olha o custo que o hospital, se eu for colocar na ponta do lápis tudo, ultrapassou a R$ 30 mil o custo da estadia, desses 7 dias dessa paciente, né? Não considerando que o meu hospital seja um leito de UTI, porque com leito de UTI o custo é muito maior, né? Porque tem toda a parte de médica especializada, tem toda a aparelhagem de hidrodinâmica, e aí vai, né? Então, só o meu hospital, para vocês terem uma ideia, o custo ultrapassou a R$ 30 mil. E quanto que o Hospital São Judas Tadeu recebeu? R$ 1.500. Então, é disso que a população precisa entender. Né?
Agora, pelo outro lado, como é que as pessoas, quando passam por essas situações e depois de terem o atendimento, o acolhimento no hospital, no seu caso, no São Judas Tadeu, que as famílias relatam, qual é a parte boa de todo esse desafio, quando as pessoas voltam para agradecer, para dizer muito obrigado por salvar a minha mãe, o meu filho, como é que é toda essa situação, Suzana? Ah, isso não tem preço que pague, né? Isso não tem valor, isso não consegui, a gente não conseguimos mensurar assim, né? E tem, tá? Muitas pessoas que voltam para agradecer. Eu tive pacientes que ficaram 32 dias internados por Covid, né? Me refiro ao Covid, que foi o período mais triste na história da minha administração no São Judas Tadeu, né? E os pacientes voltam com presentes para a equipe de funcionários, disponibilizam café para o pessoal do hospital, trazem muita coisa, vêm agradecer, gravam vídeos agradecendo. Então, isso não tem preço, tá? Isso faz com que a gente esquece todo o custo, né? Toda a despesa que se teve, todo o trabalho que se teve, assim. Graças a Deus, assim, o hospital ele é muito elogiado na nossa região. As pessoas que passam para ser atendidas, assim, ou via Instagram, né, as redes sociais do hospital, a gente tem muitos elogios, muito mesmo, assim. É claro, quando a gente tem uma reclamação, não somos 100% perfeitos, né? A gente procura entrar em contato com a pessoa que fez a reclamação, tentamos entender o que aconteceu. Muitas vezes a gente entende que foi um momento muito difícil na vida da pessoa, então tudo foi ruim para ela, né? Então a gente procura entender isso, chama novamente para o hospital, dá um novo atendimento, se for preciso. Então isso é uma política que é adotada para o hospital. Ah, fui de manhã no hospital, não gostei do atendimento. Ah, vem à tarde, vem à noite, tem um outro profissional aqui, quem sabe você se identifica melhor com o outro profissional. Isso a gente procura fazer quando tem as críticas, né? Mas os elogios não tem explicação, tá? Não tem. Tem paciente que faz meus funcionários chorar de emoção. Assim. É muito gratificante, muito mesmo. Além de tudo isso, ainda teve recentemente, você junto com todos os outros, ou pelo menos quase todos os diretores, administradores dos hospitais da região e do Brasil, participaram em São Paulo da feira hospitalar, com máquinas, com equipamentos tecnológicos de última geração. Qual foi a experiência de participar dessa feira, de trocar também experiências com gestores de outras regiões do Brasil? E o que está planejado, o que deu para acompanhar e trazer futuramente, a médio ou longo prazo, também para a nossa região? Ah, então, a feira hospitalar, né, ela é uma das maiores da América Latina. Eu não tinha participado em nenhum momento ainda da feira, né? Nós estávamos há 2 anos, ela é uma feira anual, devido à pandemia, estávamos há 3 anos sem a realização da feira. Eu acompanhava somente por redes sociais, né, e os fornecedores que mandavam os catálogos. E esse ano resolvemos nos unir, né, e fizemos um pacotão com uma agência de viagens e acabamos os hospitais aqui do Extremo Sul, falo, né, da minha região, nos unimos e fomos. Então, assim, ó, a feira ela é muito boa, assim, né, traz um conhecimento gigantesco para o gestor. Além de palestras, a gente também teve a oportunidade de conhecer vários equipamentos, conhecer vários fornecedores, porque às vezes tu fica fechado num mundo tão pequeno, conhece um, dois fornecedores, mas nesse mundo afora, nesse Brasil, né, existe um universo gigantesco de profissionais, possibilitou, né, a aquisição de equipamentos com preços mais acessíveis. Eu vou falar do meu caso, né, eu tinha uma emenda parlamentar no valor de R$ 230 mil, que eu tinha recebido para compra de equipamentos. Tinha feito todo o orçamento do que eu precisava comprar antes da feira e resolvi deixar para passar a feira primeiro para depois gastar o recurso, digamos assim, né? E realizando a compra na feira, eu consegui economizar R$ 18.320. Eu tive um custo de R$ 3.900 para ir para a feira, mas, né, em contrapartida consegui economizar, eu não tenho vergonha de falar esses números, eu acho que a população precisa saber, conseguimos economizar mais de R$ 18 mil.
Então, possibilitou a compra de mais um monitor, mais um pequeno equipamento, né? Mas, então, isso é muito importante, assim, que o gestor, ele não fique sentado somente na sua cadeira, né? Que ele dê as caras e bata a perna mundo afora, porque o conhecimento que ele traz para dentro da sua instituição também, ele é muito valioso, né? A troca de experiência com outros gestores, né? Não, Suzana, não compra esse, porque é um preço menor, mas ele é tão bom quanto aquele que tem o preço maior. Eu tenho esse equipamento no meu hospital e ele funciona muito bem. Então, isso, né, essa parceria ajudou também a realizar essa economia, né? Então, foi muito importante, assim, até combinamos quando nós estávamos voltando, foi muito cansativo, porque foi de terça a sexta, né, vai até Porto Alegre, vai até São Paulo, né, voo, a feira extensa, gigantesca, né, bater perna o dia inteiro, mas foi muito gratificante, assim, conseguimos trazer muitas informações para o nosso hospital. O Hospital São Judas Tadeu está num processo de transformação, de reformas e ampliações, assim. Consegui trazer muitas novidades para a minha equipe técnica, muitas novidades para a minha parte de engenharia, para a minha parte de arquitetura, né? Coisas que a gente não imaginava que tinha e que vai facilitar muito o serviço dia a dia, assim. Então, só somou, tá? Eu acredito que para todos os hospitais que estiveram presentes, a feira trouxe muito conhecimento, assim. E se tudo correr bem, em 2023 estaremos lá novamente. Suzana Perucchi, diretora do Hospital São Judas Tadeu de Meleiro, membro também, coordenadora regional sul da FEOSC, muito obrigado pela atenção aqui com o Portal Mais Sul, parabéns pelo trabalho no Hospital São Judas, parabéns também a todos os seus colegas, sejam gestores, mas também a todas as equipes técnicas de enfermagem, médicas e todos de atendimento dos hospitais filantrópicos. Muito obrigado, um bom trabalho a você e a toda a sua equipe. Ai, muito obrigado, Carlos. Felipe, gostaria também de agradecer imensamente a oportunidade, né, de estar aqui mostrando um pouquinho da nossa realidade, um pouquinho da vida do Hospital São Judas Tadeu de Meleiro, que ele não é diferente dos hospitais do porte do meu aqui na região. Gostaria, então, né, mais uma vez, de agradecer muito a oportunidade, colocar o hospital sempre à disposição de toda a população, de vocês também, precisando de qualquer informação, estamos à disposição. Em nome da FEOSC e da ESC também, as entidades da qual eu faço parte, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade, né, de permitir que a gente possa vir aqui expor as nossas dificuldades e as nossas necessidades.